Eu quero que você abra a sua Bíblia agora no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Eu estou com a versão NVI. NVI. Aleluia. NVI. A tradução NVI. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 9. Diz a Bíblia: por isso Deus o exaltou a mais alta, quem lê aí? A mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Dá uma salva de palmas para Jesus, querido. O poder no nome de Jesus. Eu quero dizer para você, querido, que o seu nome, ele é muito especial. O seu nome, ele diz respeito à sua identificação. Quando você é chamado, quando o seu nome é pronunciado, seus traços físicos, suas emoções, suas atitudes vêm à tona. E tudo isso está ligado ao seu nome. Levanta a sua mão e fala assim: eu tenho uma identidade. Fala, eu tenho uma identidade. E o nome representa, queridos, a própria essência da pessoa que o carrega. E eu vi aqui um trecho. Havia um grande significado ligado aos nomes dados pelos pais hebreus aos seus filhos. Frequentemente, esses nomes sustentavam os traços de caráter que os pais desejavam ver desenvolvidos na criança. Então, quando se dava um nome, aquele nome representava aquilo que ele era. Por exemplo, quando a gente fala, você lembra de Jacó. Jacó, o que significa? Quem lembra? Enganador, usurpador, né? E assim foi Jacó. Jacó, ele foi assim. O nome, ele traz uma identidade. Quando alguém pronuncia o seu nome, ele tem um significado. Você já procurou saber qual é o significado? O significado de João, de Lucas, o significado de Mateus. Mateus, ele quer dizer o que? Presente de Deus, dádiva dos céus, dádiva de Deus. Então, quando o seu nome, ele tem um significado. A minha irmã, o nome dela é Diana. Diana, depois que a gente vai descobrindo, era conhecida deusa do amor. Eu falei, misericórdia, menina, né? Mas eu quero dizer uma coisa: mesmo que o seu nome hoje seja um nome estranho, que você vai ver o significado, eu quero te dizer que existe um nome sobre o teu nome. O nome de Jesus, ele transforma. O nome de Jesus, ele muda a sua vida. O nome de Jesus, ele vem. Ah, pastor, eu me chamo Mara. Mara quer dizer amarga, né? Mas em nome de Jesus, quando Jesus, ele vem sobre a tua vida, você não é mais amarga, você é dócil no Espírito Santo, você é cheio de unção do poder do Senhor, amém? Deus, ele transforma a nossa vida. Deus, ele muda a nossa identidade quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador, amém? Amém? E a palavra nos fala sobre o nome de Jesus. Lá em Isaías nós vemos isso há 700 anos antes de Jesus nascer. Um profeta declara e fala o nome de Jesus. O profeta diz, olha, ele será, e diz a Bíblia em Isaías capítulo 9, 6, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro. E ele diz assim, ele também será chamado Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E de acordo, querido, com a profecia de Isaías, Jesus é o Deus poderoso. Poderoso para quebrar as amarras, poderoso para destruir as hostes de Satanás, poderoso para mudar a nossa vida, nos curar, nos transformar, trazer sobre nós o milagre, nos tirar do lamaçal e nos trazer para a luz, mudar a nossa história. Esse é o Deus poderoso que nós servimos. O nome de Jesus tem poder, primeiro,
Por que o nome de Jesus ele tem poder? Primeiro, para salvar. O nome de Jesus, ele tem poder para salvar a sua vida. Primeira coisa, ele entrou na sua vida e ele te salvou. Você estava morto, morrendo, mas Jesus veio e falou assim: não, ele é meu, eu vou salvá-lo, eu vou marcar o encontro, eu vou de encontro a ele, e ele vai me conhecer, eu vou me apresentar a ele, e eu vou transformá-lo. É assim que Deus faz. E a Bíblia nos diz, lá em Atos capítulo 4, versículo 12: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Somente Jesus tem poder para salvar a vida de todos os homens. Só através de Jesus. Eu sou o caminho e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, querido, que eu devo seguir. Ele é a porta de entrada. Ele é a porta que eu devo entrar. Não existe outro. Não existe salvação em outra pessoa, em outro profeta. Não existe salvação em Maria. Não existe em Buda. Não existe salvação, está em Jesus Cristo. E é assim que diz a palavra do Senhor. Amém? Somente Jesus. Em Mateus capítulo 1, versículo 20 e 21 diz: apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que tenho nela foi gerado, procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. José, ele recebe uma revelação, um sonho, e diz: olha, o filho que nascerá de Maria será gerado pelo Espírito Santo, e esse filho, ele vai salvar o mundo. Nós servimos, querido, um Deus tão maravilhoso, porque quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, quando ele diz lá em João, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Mundo no original quer dizer inimigo de Deus. Olha o amor do nosso Deus. Deus Pai entrega o seu Filho para salvar inimigos de Deus. Deus, ele olha para você antes e diz: não, olha, ele era um inimigo antes da cruz, antes de Jesus Cristo, éramos todos inimigos de Deus. Mas Jesus vem, ele morre naquela cruz para nos salvar e nos transformar e nos fazer parte da família dele. Que amor é esse que é capaz de amar o inimigo? Deus fala para você pagar o mal com o bem. Quando nós olhamos, querido, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, nós somos confrontados com o amor, porque nós estamos viciados a fazer o mal. Estamos todo dia querendo maquinar o mal contra alguém. Mas Jesus, ele diz: se alguém bater em sua face, dá a outra. Jesus disse assim: olha, é muito fácil você amar o amigo, mas ame o inimigo. E amar, quando fala amar o inimigo, quer dizer orar. Lute para que ele se transforme, para que ele venha me conhecer. O amar o inimigo é isso, é orar por ele, desejando que ele um dia venha se converter. Não é eu chegar no meu inimigo e falar assim: olha, não. É você começar a fazer uma revolução no mundo espiritual e declarar: essa vida ainda será transformada assim como eu fui transformado. Querido, porque o poder, a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, não é contra o ser humano, mas a Bíblia nos fala que é nas regiões celestiais. Ninguém merecia a salvação oferecida por Deus por causa do pecado. O pecado separou o homem de Deus, porém a iniciativa da salvação é divina. É Deus quem quer salvar o homem dos seus pecados e não o homem que deseja ser salvo. Jesus, ele veio para nos salvar. Foi ele que teve a iniciativa de mudar a nossa história. Hoje pela manhã eu falava com a minha esposa, eu acordei com Adão. A palavra Adão,
Acordei com Adão, né? Esquisito, né? Com a minha esposa acordar com Adão, estranho, né? Mas eu acordei com a palavra Adão, orei e Deus falou sobre Adão, queridos. E às vezes nós culpamos Adão, Eva, a gente culpa. Só que é interessante, se você for olhar a história de Adão e de Eva, Adão, a Bíblia nos fala que dava 6 horas, o Senhor descia para falar com ele todos os dias no jardim do Éden. Agora eu pergunto, Adão ele errou, Adão ele falhou, e nós, será que não falhamos? Por que a gente gosta de apontar o dedo para Adão? Ah, Adão, foi por causa de Adão. Não, algo veio, e nós sofremos esses lugares, mas a gente tem que lembrar que só quem pode julgar é quem criou. Você não criou Adão, você não criou nem seus filhos, você não é dono nem dos seus filhos. Gente, isso é algo impressionante. Deus, Ele me deu os meus filhos para que eu pudesse administrá-lo da forma mais preciosa, mais correta. Mas quem criou foi o Senhor. Os nossos filhos, eles são consagrados a Deus, portanto, se é consagrado no altar para Deus, não me pertence, está consagrado a Deus, é de Deus. Amém? Então a gente precisa mudar a nossa fala. Ao invés de apontar, lembrar assim, olha para você, olha para a tua vida, olha, que possamos olhar para nós mesmos, enxergar como estamos antes de julgar alguém. A salvação ela vem para todos nós, pecadores. A salvação ela veio para todos os inimigos de Deus. Lucas capítulo 19, versículo 9 e 10 diz: Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aqui ele fala sobre Zaqueu. A vida de Zaqueu nunca foi mais a mesma depois do encontro com Jesus. Depois que nós temos o nosso encontro com Jesus, Ele entra na nossa vida. Em todas as áreas Ele começa a mudar. A Bíblia nos fala que eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir a porta, me convidar, me chamar, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Quando nós fazemos um movimento de dizer: Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa, entra na minha história. Foi isso que aconteceu com Zaqueu. Ele quis Jesus Cristo, a vida é transformada. A vida dele foi marcada drasticamente pelo poder do nome Jesus. Todas as realidades da sua vida foram transformadas: realidade física, realidade social, realidade familiar, realidade espiritual. Todas as áreas da nossa vida, elas são afetadas, tocadas por Jesus. Jesus, ele vem para mudar, querida. Agora, a pergunta é: eu quero ser mudado? Porque se eu quero ser mudado, eu preciso deixar Jesus agir. E talvez Ele vai começar a mexer dentro da sua casa, vai mexer na sua vida, e você vai pensar: peraí, eu aceitei Jesus, parece que está tudo virando de cabeça para baixo. Não, na verdade Deus está colocando em ordem aquilo que estava bagunçado, porque você estava vivendo uma bagunça tão grande, que para você já era normal, era comum. Mas quando Deus Ele muda, Ele mexe, na verdade Ele está organizando aquela bagunça. Eis que Deus faz, o nome dele é poderoso para entrar na nossa vida, mudar a nossa história. Forma de falar, forma de andar, forma de vestir, a cultura é outra. A cultura é a cultura do reino de Deus. Oh Espírito Santo, este dia foi separado, querido, na agenda de Deus para salvar a sua vida. Lembra quando Jesus entrou na sua vida? Aquele dia foi agendado. Só Jesus tem poder para transformar a sua realidade, hoje e para sempre. Somente no nome de Jesus há poder para salvar a sua vida. Só através de Jesus. Homem não pode fazer isso. Não busque no homem aquilo que somente Deus pode fazer.
Não busque respostas em alguém, onde só Deus ele pode fazer. Existem coisas que ninguém, nem consolo, é só Jesus Cristo. O nome de Jesus tem poder também para torná-lo filho de Deus. Filho de Deus. João capítulo 1, versículo 11 até o 13, diz assim, João 1, 11 a 13. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, o quê? Aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Se você recebeu a Jesus, se você creu no nome dele, você então recebeu o direito de ser chamado filho de Deus. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. A Bíblia descarta qualquer possibilidade de aceitação do ditado que diz que todos são filhos de Deus. Isso é mentira. Toda religião leva a Deus. Mentira. Porque nem toda religião vai pregar a Jesus. Mentira. É mentira alguém dizer que através de alguém eu me encontro, ele me perdoa os pecados. É mentira alguém dizer que se eu for no confessionário e contar os meus pecados, ele é absolvido. Mentira, o homem não pode absolver o meu pecado. Isso não é a autoridade que é dada a homem perdoar e absolver do mal. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Tenho respeito, querido, às religiões. E nem entro em briga e contrito com nada disso. E nem gosto de discussões. Mas o que a verdade seja dita. A verdade seja dita. Somente através de Jesus. Só pode tornar-se filho de Deus aquele que crê no sacrifício do seu filho Jesus. O único nome que tem poder para tornar o filho de Deus é o nome de Jesus. A Bíblia diz em Gálatas 3:26, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Não é em Alá, não é em Maria, não é em Buda, é em Jesus. E precisamos ser ousados ao declarar a verdade. Porque muitas pessoas estão sendo enganadas porque nós não temos a coragem de dizer, olha, o único caminho é Jesus. E a gente precisa ser ousado, ser boca de Deus para quebrar todo sofisma, todo engano, toda mentira de Satanás. Em nome de Jesus, amém? Por fim, o nome de Jesus tem poder para derrotar a ação do diabo. Sabe, querido, nós vamos orar hoje. Nós vamos orar. Nós, depois dessa palavra, exatamente desse ponto, nós vamos fazer uma oração de quebra. Porque às vezes a gente fica preso em alguns lugares e Jesus ele veio exatamente para derrotar a ação do diabo. O que é diabo? Diabo no original vem de dia, que é sempre, bolos, vem da palavra diabolos, que é dia, sempre, e bolos, que quer dizer mal, ou seja, o diabo é sempre mal. Ele nunca vai querer o teu bem, porque a Bíblia nos fala que ele veio para roubar, matar e destruir. Não se engane. Mas o diabo ele pode ser bom, pode ser salvo, pode ser... Não, o diabo diz sempre mal. Sempre mal. Ele veio para matar, roubar e destruir. A Bíblia nos fala que Jesus ele veio então também para dar vida e vida em
a abundância. O diabo vem com todas as suas armas, mas eu sou armado, eu tenho a armadura de Deus, você tem a armadura do Senhor, você tem Jesus Cristo que veio para te dar vida e vida em abundância. Lucas capítulo 9, versículo 1 diz assim: estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome, o nome de Jesus, em meu nome expulsarão demônios. Marcos 16, 17. Esses sinais acompanharão os que crerem em meu nome, o quê? Expulsarão. Você não pode temer o inimigo, você não pode temer o mal. Se alguém estiver possesso, você não pode temer. Eu lembro, a gente conta isso, já contamos, muitos de vocês já sabem. Eu e a pastora, nós éramos diáconos em Uberlândia. E aí a gente foi gerado numa igreja que era sexta-feira da libertação, cura e libertação. Meus irmãos, mas era tanto demônio. Mas a gente tinha certeza daquele que estava na gente. Eu tinha certeza, não, Jesus Cristo, Ele virá aqui. Nós tínhamos discípulos, e eles ficavam assim: deixa eu ir, deixa eu orar. Não é a hora ainda. E eles ficavam ali com vontade: deixa eu orar, deixa, agora eu vou. Calma, agora não. Mas nós íamos ali orar, e querido, o que saía? Cabelo, tufo de cabelo, vômito, como a pastora mostrou tempos atrás, aí falando sobre o mundo espiritual, patuás que saem, pessoas que andam como cobras, sobem nas paredes. Fomos visitar uma casa e uma criança, ela começou a subir na parede. Pastor, isso aconteceu? Como é que pode uma criança subir na parede, começar a subir? Aí, querido, se ele está dizendo que você tem autoridade, mas se alguém ouve falar de uma coisa dessa, ele sai o quê? O quê? E ele corre. E eu lembro que em Uberlândia, muitas coisas no mundo espiritual, muita coisa já aconteceu, querido, mas eu quero colocar esse ponto. Éramos diáconos em Uberlândia, aí recebemos uma ligação: por favor, tem um pastor aí, alguém que pode ir aqui ungir, a pessoa ela está possessa, a gente precisa de oração, alguém que ore, expulse. Na hora eu falei assim: opa, Deise, vamos lá. Chamei a Deise e chamei um obreiro. Quando chegou na casa, chegamos na porta, o demônio já se manifestou. Eu olhei para o obreiro para dar as direções. Eu falei assim: obreiro, é o seguinte. Quando eu olhei, irmão, o obreiro já estava virando a esquina. Eu falei: misericórdia. Olhei para Deise e falei: Deise, é o seguinte, você vai na frente, eu vou orar. Não foi assim não, brincadeira. Falei assim: nós vamos, querido, entrar e vamos declarar o nome de Jesus. Pega a mão com óleo, ungimos aquele lugar. Começaram, querido, então um processo de libertação de 4 horas. Por fim, estava atrás, era um terreiro abandonado, um terreiro de macumba. Aquela mulher, ela ficava possessa direto. E existem coisas, porque revelando ali Satanás, por que você entrou naquela vida? Qual foi a brecha? E uma das brechas foi o aborto. Ela abortou e enterrou o feto ali naquele terreno ali atrás. O que mais? Ela enterrou dois fetos ali. Eu passei por esse lugar também, queridos. Um dos motivos pelo qual aceitei Jesus Cristo foi porque eu também cometi esse pecado do aborto. Eu dei para minha namorada na época Citotec e saiu o feto. E aí eu lembro que ela se mexeu, voltou, estava endemoniada. Quando ela voltou assim, eu falei assim: qual foi a brecha? O que você fez? Perguntei para ela assim: você por um acaso fez aborto? Ela falou assim: não. Eu falei: vou te perguntar mais uma vez, você abortou, enterrou alguma criança? Ela falou assim: não. Aí ela chorou e ela falou assim: eu abortei 2 vezes, eu enterrei aqui nesse terreno, enterrei 2 fetos.
E aí então, querido, começou novamente, foram batalha. Ela estava grávida e ela estava com AIDS. E a criança também contraiu a AIDS, o HIV. Nós oramos por fim, então, olhamos ali naquela hora, começamos a ungir o lugar. Daqui a pouco o demônio começa a olhar para cima, só para cima, e ele vê assim, eu não consegui enxergar o que ele estava falando, assim, o que você está olhando? E ele, o que você está vendo? Aí ele falou com muita dificuldade, eu vejo anjos. Estava no muro da casa, no quintal. E eu falei, quantos anjos são? E ele começou a contar, 1, 3, 10, ele contou ao redor da casa 70 anjos. E aquilo foi tremendo. E eu falei assim, como é que estão esses anjos? Ela falou assim, eles estão com uma espada de fogo desembainhada. Aí eu falei assim, você está lascado. Naquela hora, eu lembro que foi aí que nós começamos o nosso ministério. Eu falei assim, eu também vou pegar minha espada. Peguei a espada do mundo espiritual. E querido, ali na hora, eu falei assim, abaixa sua cabeça. E ele abaixou a cabeça. E eu falei assim, quando a sua cabeça cair, porque cabeça representa governo no mundo espiritual, tá, irmãos? Não tinha nada de espada, irmão, né? Física, mas no mundo espiritual. A Bíblia nos fala aqui, cabeça quer dizer governo. Governo. O que governa a sua vida? É a cabeça, Jesus como Cristo na sua vida, ou é o mal, o inimigo? Então naquela hora ela baixou a cabeça e eu disse, nós dizemos na hora, Satanás, todo mal vai sair. A AIDS que está nela, no bebê, não pertence a ela. Quando a sua cabeça cair, vai cair também, você vai voltar para o lugar que você veio, e todo o mal, toda enfermidade também vai sair. Pegamos, em nome de Jesus, ela caiu para o lado. Queridos, naquela hora quando ela levantou, já estava aliviado, o semblante mudado. Falamos assim, vai fazer o seu exame. Ela fez o exame e constou naquela semana ali, 2 semanas depois, que ela e a criança, curada da AIDS. Através do nome de Jesus. Não é no nome de homens. Não é no nome de homens. Alguns filhos de sacerdotes, como pastores, viu lá possesso uma pessoa. E aí eles começaram a tentar expulsar, não conseguiram. O demoniado falou assim, olha, eu sei quem é Paulo, a quem você prega, Jesus, mas quem é você? E aí aqueles demônios começaram a dar surra naquelas pessoas. Por quê? Não basta você ter o nome, basta você viver esse nome na sua vida. Não adianta ser, porque isso não é uma reza, não é uma teoria. É vida com Deus, amém, irmãos? Essa autoridade vem na sua vida, na sua história, no seu caminhar, quando você adquire essa vida com Deus, autoridade, uma vida de retidão, uma busca aonde você não quer o mal. Um dia o diabo entrou no jardim do Éden e fez Adão e Eva caírem em sua armadilha. Daquele dia até agora, ele tem sido o principal inimigo do homem. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados e as potestades. Por isso, ele continua usando disfarces, seduzindo, enganando e aprisionando as pessoas. O nome de Jesus é uma arma ofensiva que serve para atacar o inimigo. Essa arma também é utilizada para frustrar os planos forjados no inferno contra as nossas vidas. Amém? É através do nome de Jesus. Não importa o que fizeram contra você. Não importa se lançaram palavras de maldição contra a sua vida. Ou fizeram rituais colocaram o seu nome. Você não sabe. Mas quando você tem a sua vida coberta pelo nome de Jesus, Ele protege a sua vida, Ele guarda a sua vida. Você não precisa temer o inimigo. O inimigo, ele não vai, querido, entrar na sua vida, não vai entrar na sua casa. Se você tiver esse Jesus no teu coração, a autoridade, a convicção de que Deus é maior, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, dar uma salva de palmas para Jesus.
Aleluia. Hoje você pode sair deste lugar salvo, aceito, liberto pelo poder do nome de Jesus. Creia no poder do nome de Jesus e tenha sua vida completamente transformada. O nome de Jesus tem poder para salvar sua vida, para torná-lo filho de Deus e para derrotar a ação do diabo no nome de Jesus. Amém.